Hoje nós vamos falar sobre a ira e a bênção de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo estava advertindo aos romanos para que eles não se conformassem em viver como todo mundo. Como tem sido nos dias de hoje, assim era naquele tempo também. O povo era religioso, cria em Deus, mas não estavam desfrutando da vida como deviam desfrutar. A maioria vivia doente, na pobreza, nos vícios. Alguns se davam à imoralidade e outros estavam mergulhados no mundo dos crimes. Não havia paz, não havia alegria. Falavam de Deus, mas não o temiam, não o respeitavam. Cada um vivia como queria. Ninguém se importava em viver de acordo com a vontade de Deus. A vinda de Jesus não foi só para morrer pelos nossos pecados. Jesus não veio só para morrer pelos nossos pecados. Na verdade, esse foi o ato mais importante, porque se não fosse por isso, não haveria salvação para nenhum de nós. Mas o sacrifício de Jesus, além de tudo que já foi dito, também nos assegurou o direito a uma vida abençoada, nos assegurou o direito a todas as promessas que estão contidas na Bíblia. Porque está escrito que todo aquele que creu nele, lhe foi dado o direito de ser feito filho de Deus. Como filho, somos também herdeiros. E se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, nós temos direito a uma vida repleta de bênçãos, em todos os sentidos. Mas então por que é que ainda estamos vivendo cheio de problemas, passando privações, sem paz, sem alegria, sem conseguir se realizar? Sabe por quê? Dá só um instante que eu já te respondo. Aguenta aí. Primeiro vamos entender o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz o seguinte: Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: Mas o meu justo viverá da fé. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo que o Evangelho é o poder de Deus que salva todo aquele que crê. Deus não faz acepção de pessoas, não importa se é judeu ou se é grego. Não importa se é branco, preto, azul, amarelo, verde, vermelho, se estudou, se não estudou, se é pobre, se é rico, se mora no Brasil, se mora na China, isso não importa para Deus. Todo aquele que crê, o Evangelho é o poder para salvar a vida dele. Nós já vimos que a salvação ela engloba perdão de pecados, cura do corpo, da alma, prosperidade e vida eterna. A pessoa que é salva, ela passa a ter tudo isso, porque ao se tornar filho de Deus, ela se torna herdeiro de tudo e passa a ter uma vida plena em todos os sentidos. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas muitos não estão conseguindo desfrutar disso. E por qual motivo? Porque essa pessoa ainda não está salva. Esse é o motivo. Por que ela ainda não está salva? Porque ela, mesmo sendo religiosa, ainda está fazendo tudo errado. E era o que acontecia com os romanos na época. Eles eram religiosos, mas eles continuavam vivendo como o resto do mundo. E foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu, falando com eles isso, que o Evangelho não é religião, não tem nada a ver com religião.
O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida da pessoa, para que ela deixe de ser miserável e passe a viver com abundância, para que ela deixe de ser doente e passe a ter saúde, para que ela deixe de ser imoral e passe a ser uma pessoa de caráter, uma pessoa digna. O Evangelho é o poder de Deus que perdoa os pecados, que cura as enfermidades, que liberta a pessoa do mal e dá a vida eterna. Isso é o Evangelho. E para que a pessoa vai crer no Evangelho? Para que a vida dela seja tudo isso. Porque não adianta a pessoa ter uma religião e falar, não, eu nasci na minha religião e vou morrer na minha religião, e vai para o inferno com a religião dela, porque a religião dela não está mudando a vida dela. É preciso crer no Evangelho. É preciso crer em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra. Enquanto você ficar nessa de religião, você não está salvo. A sua vida não muda. Não tem denominação. Eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu vou no centro X, no Y. Não importa isso. Se você não se reunir na sua igreja, no local que você vai, para ouvir a palavra, entender, receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você está perdendo seu tempo, a sua vida não muda nunca. Você entra vazio e sai mais vazio ainda. O importante é buscar ouvir a palavra de Deus. Não importa que igreja você vá, se não falar a palavra de Deus, sai fora. Se estiver pregando a palavra, fica ali e ouça a palavra, não o que o homem fala. Não importa o centro, não importa o que for. Falou o que está na Bíblia, confere na Bíblia, é assim que está escrito, é assim que eu vou crer. Ah, está falando diferente do que está escrito, sai fora que ali não é de Deus. Porque também está escrito o seguinte, a lei e ao testemunho. Tudo que te falarem, confere com a Bíblia. Está diferente? Está diferente. Ali não tem entendimento, ali não há luz. Sai fora. E não basta também você escutar a palavra de Deus, não. Se você não obedecer completamente o que está escrito, você só vai ser uma pessoa salva, isso é, só vai se tornar filho de Deus, porque não é todo mundo que é filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Filhos, só é recebido por filho aquele que crê, recebe o Senhor como Salvador da vida dele. Aquele que respeita a Deus. Aquele que recebe as palavras, guarda elas no coração e vive de acordo com elas. Então você só vai se tornar filho de Deus se você atentar para o que Deus diz e se converter de verdade. Enquanto você não permitir que Jesus seja o verdadeiro e único Senhor da sua vida, você não vai entrar no reino dele. Para estar no reino de Deus, nós temos que obedecer a Deus, porque Ele é o Senhor. É Ele quem manda. Enquanto você achar que você pode fazer o que quer, viver como quer, desrespeitando a Deus e não obedecendo os seus mandamentos e nem os seus estatutos, você vai permanecer debaixo da ira de Deus. Verdade isso? Verdade. Romanos 1,16 diz o seguinte: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade. O que é impiedade? Impiedade é o contrário da piedade. A pessoa ímpia é aquela que não tem compaixão. É uma pessoa má. Vamos repetir aqui. Está escrito assim: do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade de Deus em injustiça. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes, suas especulações em seus discursos se desvaneceram. Ficaram inchados nos discursos ali, que não resolve nada, coisa de homem. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Tem local que você entra aí e você vê tudo quanto é tipo de imagem. Estão trocando a glória de Deus para aquilo ali. Deus foi bem claro: minha glória não darei a outro.
E tem gente aí cultuando outros como se fossem Deus. Por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações, diz o versículo 24. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, para depois ninguém dizer que eu estou criticando ou que eu estou fazendo discriminação a alguém ou a alguma religião. Eu não estou fazendo nenhum discurso étnico, não estou fazendo apologia alguma, a coisa nenhuma. Eu estou ensinando para você o que diz a Bíblia. Eu estou lendo o que está escrito na Bíblia e você tem a sua liberdade de concordar ou discordar. Mas tudo isso é por sua conta. Quer você aceite ou não, não é a mim que você deve explicações, e nem eu a você e nem a ninguém, somente a Deus. Porque no meu modo de crer, e eu tenho a liberdade de crença todos temos, a Bíblia é a palavra de Deus, fiel e digna de toda aceitação. Só para ficar claro isso aí. Mas voltando ao que diz o versículo 24, por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. É o que nós temos visto hoje aí na sociedade. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Que recompensa é essa? Vamos ler em Romanos 6:23. Está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte. Essa é a recompensa. E como é que eles estão recebendo essa recompensa? Não sei. Mas certamente receberão a recompensa de seus erros. Tem por aí uma praga chamada AIDS e outros males aí que cedo levam a pessoa para o túmulo. Não que Deus seja mau, mas Deus é justo. E Ele paga o salário da pessoa. E está escrito que o salário do pecado é a morte. Primeiro, a morte espiritual, que é a separação de Deus. E a pessoa que pratica tais coisas, ela já está separada de Deus. Já morreu espiritualmente, está morta espiritualmente. Depois a morte física, a morte do corpo. E finalmente o tormento da alma por toda a eternidade. Coisa séria. Continuando aqui no versículo 28, diz assim: assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, tratam as coisas e não cumprem, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Quando uma pessoa consegue entender a vontade de Deus e ela se empenha em viver de acordo, não há como ela não ser abençoada. Aliás, de Deus nós temos a seguinte promessa. Está escrito em Deuteronômio 28, versículo 1. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas essas bênçãos. Quais bênçãos? Todas que estão na Bíblia. Deus prometeu te exaltar. Você está sendo exaltado na sua vida? Uma pessoa que vive sem dinheiro não é exaltada. Uma pessoa que não tem a casa própria, que não pode viver bem, não é. Essa pessoa não é exaltada. Uma pessoa que não pode comer o que quer, se vestir como quer, não é exaltada. Uma pessoa que vive nas dívidas, ou que é escravo dos vícios, essa pessoa não é exaltada. Como é que uma pessoa vai se exaltar, vai se sentir exaltada quando está doente? Se ela carrega no corpo dela uma doença. Essa pessoa não é exaltada. Mas Deus prometeu te exaltar. Como é que uma pessoa vai ser exaltada tendo que trabalhar de empregado para o outro? Não é exaltada. Deus prometeu que te colocar por cabeça e não por cauda. Então está escrito, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quais bênçãos? Todas essas que estão na Bíblia. E quando é que isso vai acontecer? Quando você começar a viver de acordo com a vontade de Deus. Alguém pode dizer, mas eu não sei qual que é a vontade de Deus. Então vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 8. Explica para você qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos ler. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu cônjuge, em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência. Concupiscência é um desejo descontrolado, uma coisa desenfreada. Então Deus diz que saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, não de maneira descontrolada, como os gentios que não conhecem a Deus, não praticando atos contrários à natureza. Sabe o que eu estou dizendo? Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Como tem gente que gosta de se dar bem aí quando vai fazer um negócio, né? Não tem que oprimir o irmão nem enganar, não. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Se você despreza essas coisas, você não está me desprezando ou desprezando o homem que está falando com você. Você está desprezando a Deus. Está escrito aqui, ó, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Põe uma coisa na sua cabeça. Quando alguém falar com você a palavra de Deus, você conferiu, isso está escrito, é a palavra de Deus, essa pessoa fala pelo Espírito Santo, não por ela, não dela. Não despreze. Só para reforçar aqui onde diz cada um saiba possuir o seu vaso, o seu cônjuge, em santificação e honra, aqui diz que o marido não deve trair a mulher, nem vice-versa. Ambos devem se conservar santos no matrimônio. Santos no matrimônio. Agora, as pessoas que estão vivendo juntas, como marido e mulher, e ainda não se casaram, precisam se casar. Essas pessoas, não sou eu que estou dizendo não, presta atenção, está escrito na Bíblia, essas pessoas estão vivendo em fornicação. O que é fornicação? Fornicação é todo tipo de prática sexual que Deus condena. Deus criou o sexo para que homem e mulher, vou repetir, para que homem e mulher se completassem. Homem e mulher se completassem.
Mas isso só é permitido após o casamento. Mas e se eu fiz antes de me casar? Deus perdoa? Perdoa. Mas você tem que se consertar com Deus e se casar. Se não se casar, continuará vivendo em pecado. E quem está vivendo em pecado, se acontecer de passar desta para outra, vai para o beleléu. Vai se perder eternamente. Há pessoas que não praticam atos sexuais ilícitos, mas estão em prostituição espiritual, o que é ainda pior. Aquela pessoa que faz uma reza ou demonstra alguma devoção a qualquer outra entidade que não seja a Deus, ao Senhor, essa pessoa está agindo como uma prostituta no mundo espiritual. Essa pessoa que pega o crucifixo ali, onde tem um bonequinho pregado ali, diz que é Jesus, e ela fica segurando e olhando para aquilo, como se aquilo ali fosse Deus. Fala, mas eu tô é com o Senhor. Não, não é não. Essa pessoa também é idólatra. Ela está adorando uma coisa que a Bíblia proíbe. Porque está escrito que você não deve fazer para você imagem alguma do que há nem semelhança nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então, nem um quadro lá, uma figura que você diz é Jesus, não é Jesus coisa nenhuma. Jesus é a palavra de Deus. Ele veio em carne para morrer pelos nossos pecados, para levar sobre si as nossas doenças. Aquele corpo morreu e foi crucificado, foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia e voltou para a glória de Deus, voltou na sua forma glorificada, que é a palavra de Deus. Nós não temos hoje que ficar adorando a imagem ou venerando uma figura de um homem falando, isso é Jesus, não é. Essa pessoa, ela está agindo como uma prostituta no mundo espiritual. Então para com isso se você está fazendo isso. Mas não é só isso não. Tem pessoas que acreditam em simpatia. Também está prostituindo espiritualmente, viu? Se alguém falar para ela que tem que pegar uma moela de urubu, misturar com cachaça, guardar 7 dias, não sei mais o que ela faz. Se disser para ela que ela tem que botar uma galinha preta na encruzilhada, amarrar uma fita amarela na canela, acender vela no portão do cemitério, ela faz. E tem outras coisas aí, né? Se falar para ela que ela tem que olhar para a lua cheia, repetir uma tal reza durante 7 dias ou durante 7 luas, ela faz. Quantas outras crendices tem por aí? E o diabo fica rindo da cara dessa pessoa. E cada vez mais ele inventa coisa para ela fazer. Às vezes, ele faz até com que a pessoa consiga aquilo que ela queria. Mas pode ter certeza, o que ele te der com uma mão, ele vai te tirar com as duas. Nunca queira nada que não venha de Deus. Não entre nessa de fazer simpatia ou qualquer outro trabalho para os espíritos. O que o demônio te der hoje, ele vai te cobrar amanhã com juros absurdos e ilegais. Se hoje ele te tirar uma verruga, amanhã ele vai querer te colocar um câncer. Abra o olho. Não se envolva nestas práticas. Busque a Deus. E você encontra Deus na palavra, na Bíblia. Faça só o que está escrito ali. Não acredite em outra coisa, não. Busque a Deus sempre, em qualquer situação. A pessoa que faz essas coisas, se ela não se emendar enquanto é tempo, a vida dela passa e ela nunca se realiza. E quando eu falo de realização, não é só ter dinheiro, não. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem felicidade. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem dinheiro, tem bens, mas não tem vida. Deus não tem prazer no seu fracasso, na sua tristeza, no seu sofrimento. Não tem. Deus destinou o reino dele para você. Mas para entrar no reino de Deus, você precisa permitir que ele seja o único Senhor da sua vida. Isso significa que você tem que aprender dele e obedecer somente a ele.
Vou te dar um exemplo. Digamos que você vai aceitar que eu more na sua casa. Você vai me dar um quartinho lá para mim morar na sua casa. Para que você permita isso, que eu more na sua casa, eu tenho que reconhecer que você é o senhor da casa, ou a senhora da casa. Eu tenho que acatar suas ordens. Do contrário, você não vai permitir que eu fique ali, não é mesmo? Deus também não vai permitir você no reino dele, se você não reconhecer que ele é o Senhor. Se você não começar a obedecer ao que ele manda. Porque só entra no reino dele aquele a quem ele recebe por filho. E quem é que ele recebe por filho? João, capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Jesus disse para Nicodemos, está escrito em João 3, capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você, como ser humano, é carne. Você nasceu da vontade do papai e da mamãe. É carne. Mas a nova criatura que nasce dentro de você, quando você ouve a palavra de Deus, aquela nova pessoa que é gerada pelo Espírito, essa não nasceu da vontade da carne. Não foi gerada pela relação homem-mulher. Ela foi gerada por Deus, pelo Espírito Santo, dentro de você. Você ouve a palavra, sente aqui dentro que Deus está falando com você, então aquilo vai se renovando dentro de você. Você começa a entender qual é a vontade de Deus e começa a sentir desejo de andar de praticar aquela palavra. Ali está nascendo a nova criatura, o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Ela não nasceu da vontade do homem, nasceu do Espírito. Essa nova criatura é o Filho de Deus. E essa nova pessoa, gerada pelo Espírito Santo, é que deve assumir agora o seu eu. Quando você ouviu, entendeu e sentiu aquela coisa ali dentro de você, a nova criatura está nascendo ali, você deve deixar ela assumir o seu eu. Aquela velha criatura que nasceu do papai e da mamãe, que aprendeu a viver segundo os sentimentos e emoções do corpo carnal, agora tem que sair e dar lugar para a nova criatura, ao novo homem, que foi gerado pela palavra. Quando isso acontecer em você, então você se tornou filho de Deus. É nessa hora que você se torna filho de Deus. Mas enquanto você viver dominado pelas paixões carnais, enquanto os seus sentimentos mundanos controlar os seus atos, você não é filho de Deus. E o reino de Deus não te pertence ainda. Por isso você continua vivendo assim. E não recebe as bênçãos que Deus preparou para você. Mas como é que eu faço então? O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 33, diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Agora vem as exortações aí, ó. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes. Coisas estas não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, dizendo, isso não tem nada a ver, isso não tem problema, todo mundo faz isso é normal. Normal para os que se perdem. Para mim não. Para Deus não é normal.
Para Deus o normal é você obedecer o que está escrito. Se você fizer qualquer coisa que Deus não permite, não é normal, não. Vai te levar para o inferno. Ninguém vos engane com palavras vãs, diz aí, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqueles que estão em desobediência têm a ira de Deus sobre eles. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, está escrito. Versículo 7 agora. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Quando você não conhecia, não tinha ouvido a palavra, não entendia nada, você era trevas, vivia no mundo das trevas. Mas agora sois luz, quer dizer, agora você tem entendimento. Agora o seu entendimento está se abrindo. Então andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-las é vergonhoso. Tem coisa que o pessoal faz aí que é vergonhoso até dizer, né? Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, porque a luz manifesta todas as coisas. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Se você ainda está nesse mundo, fazendo essas coisas, você está dormindo no mundo dos mortos. Você está dormindo no meio daqueles que estão separados de Deus. A palavra de Deus diz, desperta, acorda, sai do meio dos mortos, do meio dessas pessoas que estão separadas de Deus. Venha para o Evangelho e Cristo vai te iluminar, vai te dar entendimento. Portanto, versículo 15 agora, portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer a vida que Deus tem para você? Você quer tomar posse de tudo o que Deus prometeu? Se quer, você precisa nascer de novo. Porque Jesus falou para Nicodemos, está em João 3,3. Jesus disse para Nicodemos, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? É receber todas essas bênçãos. É viver no reino de Deus. Em João, capítulo 3, versículo 4, 6, está escrito assim, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Quando Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo, ele ficou doido. Como é que eu sou velho, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus então explicou para ele, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque quando nós nascemos, nós somos carne. Nascemos da vontade do papai e da mamãe ali, né? Foram divertir e nós nascemos. Mas esse homem carnal, o ser humano carnal, não pode entrar no reino de Deus. Só pode entrar no reino de Deus aquele que nascer da água e do Espírito. E o que é Jesus ainda falou para ele, o que é nascido da carne é carne, conforme eu estou te explicando. O que é nascido do Espírito é Espírito.
Uma pessoa nasce de novo quando ela nasce da água e do Espírito, diz a Escritura. Embora o texto aqui indique dois elementos, uma coisa está ligada à outra. Os teólogos afirmam que a pessoa nasce da água quando ela passa pelo batismo nas águas. Concordo em parte, mas para mim, nascer da água é muito mais do que isso. E eu cuido que eu tenho o entendimento de Deus. Deus me deu entendimento para te falar isso. Eu conheço um montão de gente que se batizou nas águas e não mudaram seus costumes. Continuaram vivendo do mesmo modo, ou até pior do que antes. Alguns vão dizer, mas o batismo dessa pessoa não valeu. Como não valeu? Batismo é batismo. Batizou, está batizado. Não existe desbatismo. A Bíblia não cita nenhum caso de alguém que tenha sido batizado e mais tarde voltou e teve que se batizar de novo. Mas eu pergunto, essa pessoa que batizou e continuou vivendo como antes, nasceu da água? Não nasceu. Mas ela se batizou, não batizou? Sim, batizou. Mas não significa que ela se tornou nova criatura. Jesus falou para aquela mulher samaritana, está escrito em João capítulo 4, versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Que água é essa que Jesus dá, que se você beber você nunca mais vai ter sede? É a palavra de Deus. É Ele próprio. Se você beber a palavra que Jesus está te dando, que é a própria pessoa dele, você não vai mais ter sede de Deus. Você não vai ter sede de entendimento. O seu entendimento vai abrir, você vai conhecer as coisas de Deus. E você vai conseguir compreender a Bíblia. No último dia da grande festa de Jerusalém, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Para beber ele, beber a palavra dele. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito, que havia de ser derramado sobre aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Como podemos ver, nascer da água é nascer da palavra de Deus. Você nasce da água quando você recebe a palavra aqui dentro, sente Deus falando com você e surge aquele desejo de você viver daquele jeito. Ali você está nascendo da água. Você está nascendo de Jesus. Ele é a palavra. A água é a palavra que lava o nosso interior de toda malícia, de todo pecado e nos deixa limpo diante de Deus. Conforme ele disse para Pedro, nós vamos ver essa passagem aqui. Vamos ler essa passagem que está em João, capítulo 13, do versículo 2 ao 20. Está escrito assim, enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, lavas-me os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. E tornou-lhe então Pedro a dizer, nunca me lavarás os pés. E replicou-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe então Simão Pedro, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça.
Observa aqui que Pedro sempre foi um cara polêmico. Quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, chegou a vez dele, ele quis dar uma de gostoso. Ele, não, o senhor não pode me lavar o pé, o senhor é o senhor, eu sou, né? Eu sou o servo. Ele quis aparecer, na verdade, né? Então Jesus falou para ele, olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedrão mudou de ideia na mesma hora. Não, senhor, então lava a cabeça lá, né? Me dá um banho completo aí. Aí Jesus falou para ele o seguinte, aquele que se banhou, ele não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais, todo o corpo está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Por que Jesus falou para ele que vós estáis limpos, mas não todos? Porque Jesus sabia que um daqueles que estavam ali com ele não estava limpo. Tinha um demônio ali, que mais tarde ia traí-lo. João 15, Jesus disse o seguinte, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Falou, vós já estáis limpos. Por que ele estava limpo? E precisava lavar só o pé. Ele já estava limpo porque tinha 3 anos que eles andavam ao lado de Jesus ouvindo a palavra de Deus. E é a palavra que purifica. A palavra é a água que lava a gente, que lava o nosso interior. Ela purifica a nossa vida. Por isso Jesus falou para ele, vós já estáis limpo. Tem que lavar só os pés. Por que tem que lavar os pés? Sabe por quê? Porque você, ainda que você já esteja limpo, ouviu a palavra de Deus, se limpou. No decorrer do dia a dia, a gente sempre comete um pecadozinho aqui, um ali. Não quer dizer que você está vivendo em pecado, mas às vezes escapa. Às vezes você dá uma martelada no dedo, aleluia, você vai gritar aleluia, né? Pecou. Sabe o que eu estou falando? Mete o pé numa pedra e escapou, né? Tem que lavar o pé. Tem que lavar, né? Lavar o coração. Tem que pedir perdão pelo aquele pecadozinho que escapou ali, porque para se manter limpo. O resto já está limpo, o corpo está limpo, você sabe que você não pode fazer, mas escapou. Você fez, sujou o pé. É isso que Jesus estava dizendo ali. Ele disse então, voltando lá, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Isso significa o quê? Permaneça na palavra de Deus. E Jesus vai permanecer em você. Jesus está com você enquanto você está com Ele. Enquanto você está permanecendo naquilo que a palavra diz, naquilo que está escrito na Bíblia, está vivendo de acordo com aquilo, você está permanecendo nele e Ele está permanecendo em você. E ele diz, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Permanecer em Jesus é permanecer na palavra. E quando então a pessoa permanece na palavra, completa-se a segunda etapa, que é o nascer do Espírito. Até a hora que ela ouviu a palavra e deixou a palavra entrar no coração, naquela hora ela nasce da água, da palavra. Mas quando ela permanece na palavra, então ela nasce do Espírito. Porque após a pessoa ter nascido da água, isso é, ter nascido da palavra de Deus, que não nasceu da vontade do homem, foi da vontade de Deus. Então quando ela ouve, ela aprende, obedece a palavra de Deus, então o Senhor vem e batiza ela com o Espírito Santo. Porque essa é a promessa dele. João 14, 23 diz, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então pode-se dizer que essa pessoa nasceu da água e do Espírito. Ela nasceu da água quando ouviu a palavra, aceitou, se converteu e passou
a viver de acordo com a palavra. Então, e quando ela permanece nessa vida de acordo com a palavra, então o Espírito Santo vem e faz morada nela. Nessa hora ela nasceu da água e do Espírito. Está completo o Filho de Deus. Ali nasceu o Filho de Deus. Enquanto isso não acontecer, essa pessoa não vai estar apta para o reino de Deus. Ela pode até receber uma bênção aqui e uma bênção ali, porque Deus abençoa, Deus é bom. Mas desfrutar da vida plena que Deus tem para ela, só depois de nascer de novo. Às vezes você pensa, não, eu sou filho de Deus, porque eu orei, eu pedi, aconteceu, Deus abençoou, Deus está me livrando. Sim, Deus é bom. Ele faz isso com todo mundo, o prazer dele é abençoar. Todo aquele que pede, recebe, disse Jesus. O que busca, encontra. O que bate, se abre a porta. Não quer dizer que Deus só vai te abençoar depois de você se converter, não. Às vezes até antes da pessoa se converter. Quem buscar a Deus é abençoado. Mas aquela vida plena que ele tem é só para os filhos, a herança é só para os filhos. Entende uma coisa? Não quer dizer que se um mendigo na rua me pede um prato de comida, eu não vou dar. Se eu puder dar e eu posso, eu vou dar. Você dá uma esmola, você ajuda uma pessoa e outra. Mas a sua herança é para quem? É para o seu filho, para sua filha. Você não vai pegar a sua casa e dar para um desconhecido. Você não vai pegar toda a sua herança, toda a sua fortuna, o seu carro, a sua casa, os seus bens, e dar para um desconhecido. Como é que você espera que Deus te dê o reino dele se você não nasceu de novo? Se você ainda não é filho dele? Não vai. Deus te abençoa, sim. Você pode receber uma bênção aqui e outra ali. Mas herdar as bênçãos de Deus, herdar o reino de Deus, é só para quando você for filho de Deus. Você pode se tornar um filho de Deus, mas tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Porque o apóstolo Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Desfrutar da vida plena que Deus tem para você é só depois que você nascer de novo. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 7, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, quer dizer, em outras palavras, depois de você nascer de novo, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Antes disso, não. Por que não? Porque antes de nascer de novo, você não permanece em Cristo. E nem as palavras dele permanecem em você. Então você não pode pedir tudo o que quer e vai conseguir tudo o que quer. Não. Você pode conseguir uma bênção ou outra, mas Deus não vai te dar tudo o que você quer. Não. Às vezes a pessoa diz, mas então eu tenho que deixar tudo que eu... tenho que deixar de fazer tudo que eu gosto. Eu não posso mais aproveitar a vida, eu não posso mais ir na balada, eu não posso mais beber minha cervejinha com os amigos, eu não posso mais ir no baile, no forró, tenho que deixar o cigarro, etc. Eu respondo para você, você não tem que deixar de fazer tudo que você gosta. Você precisa aprender a gostar das coisas certas. Jesus disse, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois o que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou prejudicar-se a si mesmo? Vamos orar agora? Antes de orar, deixa eu te fazer um pedido. Convide os seus familiares, pessoas conhecidas, vizinhos, para assistir os nossos vídeos todos os dias. Deus tem bênçãos para todos nós, mas nós só vamos tomar posse dessa bênção quando nós aprendermos a viver de acordo com a revelação da palavra.
Quando a gente entende o que Deus quer que a gente faça, e nós fazemos, então Ele nos abençoa. No nosso site, no nosso canal no YouTube, são postados vídeos diariamente. Não deixe de assistir e também passe adiante. Compartilhe no seu Facebook, no Twitter, no LinkedIn ou em outra rede qualquer. O importante é que você também leve a palavra de Deus para outras pessoas. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando você faz isso, quando você ajuda uma pessoa a conhecer a palavra de Deus, palavra essa que pode mudar a vida dela, como pode mudar a sua, mas quando você faz isso, você está trabalhando para Deus. Você vai ter sua recompensa. Porque Deus falou: digno é o obreiro do seu salário. Deus não deixa de pagar o seu salário por aquilo que você faz pela obra dele. Então, leva a palavra de Deus para as outras pessoas que estão necessitando das bênçãos de Deus. Quem é que não está necessitando de bênção de Deus, né? Todos nós. Se você fizer isso, Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Quando Ele disse: dai e ser-vos-á dado. Quando você leva a palavra de Deus a uma pessoa, você está abençoando a vida dessa pessoa. E a sua também é abençoada naquele momento. Porque você deu, também vai te ser dado. Vamos orar agora, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela revelação da palavra. Senhor, o discurso de hoje foi grande, mas grande é a bênção que o Senhor tem para a vida dessa pessoa que ouviu. A bênção que o Senhor tem para a vida dessa pessoa que ouviu, entendeu e vai colocar em prática é infinitamente maior. Meu Deus, eu te peço por cada uma dessas pessoas que estão me assistindo, que o Senhor as envolva agora com o teu poder, perdoando os pecados dessa pessoa que está dizendo agora: Senhor, eu vou me consertar, de hoje em diante eu recebo o Senhor na minha vida, muda a minha vida, Pai. Essa pessoa quer receber o Senhor como Salvador. Ajuda essa pessoa a se consertar na vida. Perdoa os pecados. Pai, tira do coração dela tudo o que não te agrada. Limpa completamente essa mente, que só tem pensado coisas erradas. Abre os olhos dessa pessoa, para que ela veja a solução para o problema que a tem afligido. Senhor, toca nessa pessoa agora, curando, libertando de todo o mal. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.